Título da mensagem de hoje: Ser forte e corajoso, pois o Senhor Deus é contigo. Amém, queridos? A Bíblia, eu acho que um dos capítulos mais pregados de Josué esse mês foi o capítulo 1, é verdade ou não é? O capítulo mais pregado sobre Josué este mês foi o capítulo 1. E não por coincidência, porque o Espírito de Deus, ele dirige a palavra do Senhor. Você vai na célula, mesmo que a palavra estivesse levando para outro capítulo, o Espírito Santo estava trazendo para esse capítulo 1. Você ouviu uma pregação sobre Josué, vinha ali o Espírito de Deus levando a palavra para o capítulo 1. Deus quer falar com a igreja apostólica Templo Vivo e com todos os que ouvem essa palavra no capítulo 1 de Josué. Pastor, por quê, pastor? Porque nós estamos no final de um ano, entrando para o último mês do ano de 2015. E não sabemos o que será do nosso amanhã, mas independente das lutas, das dificuldades, alegrias, o Senhor é conosco, querido. Nós estamos como Josué antes do Jordão. Nós estamos como Josué naqueles dias onde ele estava de luto, querido. Talvez muitos de nós ainda com um coração temeroso. O que será do nosso amanhã? O que será do nosso país? O que será da nação brasileira? O que será da comunidade evangélica? Tantas perseguições, tantas mudanças de lei, a mudança na sociedade, a sociedade tem mudado. E as mudanças, hoje, infelizmente, elas estão indo contra tudo aquilo que se chama Deus. Mas o nosso Deus está conosco, querido. Ele não vai nos desamparar, queridos. Josué é conhecido como um grande guerreiro, um general de Israel, um líder nato, um homem que foi um discípulo de Moisés. E Moisés, um dos maiores líderes da história, não somente bíblica. E Josué andou ao lado desse homem. E a Bíblia diz, queridos, que o próprio Moisés mudou o nome dele. Olha que coisa interessante. Quando esse menininho nasceu, quando esse menino era uma criança, quando ele cresceu um pouco mais, já brincava, as pessoas chamavam ele de Oséias. E Oséias significa salvação. É como muitas vezes nós chamamos pessoas aqui no Brasil, Salvador, não tem Salvador? Ô Salvador! Vem cá, Salvador, vamos brincar com a gente. Ô, seu Salvador, tem pão aí? E ele tinha este nome foi dado pelos seus pais. A sua família o reconhecia pelo nome de salvação. Oséias significa salvação. Mas quando ele começa a andar com o homem de Deus, o Espírito do Senhor na vida de Moisés já troca o nome dele. Porque Deus já estava projetando algo grande na vida daquele garoto, daquele jovem. Porque diz a palavra do Senhor que ele era moço quando ele começa a servir o nosso querido Moisés. E ele é fiel ao Senhor desde a sua juventude. E Moisés muda o nome desse rapaz. E de salvação, ele muda para Josué, que significa o Senhor é a salvação. O Senhor é salvação. Eu vou dizer de novo para você glorificar. O Senhor é a salvação. Todas as vezes que esse jovem ouvia o seu nome antes, ele via, olha o Salvador. Olha o Salvador, olha a salvação. Mas a partir do momento em que o líder, inspirado por Deus, muda o nome dele e começa a chamar ele de Josué, já começa a se projetar na vida dele, aquele que com a sua vida ia glorificar ao Todo-Poderoso. Porque independente do seu tamanho, da sua força, da sua liderança, é do Senhor que vem a nossa glória, a nossa vitória e a nossa salvação, queridos. O povo de Israel ia ter que aprender a reverenciar o líder, ia ter que aprender a respeitar o general, ia ter que aprender a seguir os passos daquele homem. Porque agora, queridos, ele não ia rodear mais o deserto. Chegou o momento onde ele tinha que parar de chorar.
Chegou o momento onde ele devia se levantar, como diz a palavra do Senhor, e vencer as batalhas que Deus tinha para a vida dele. Quem nessa noite está preparado para vencer as batalhas que Deus tem preparado para a sua vida? Deus está esperando pessoas que se levantem para vencer, queridos. Porque o mundo está chorando, o mundo está prostrado, há um grande sentimento de medo e de dúvida na sociedade. Mas nós, a Bíblia diz, oh, aleluia, somos mais, muito mais do que vencedores, queridos. Eu nunca vi um vencedor que está sentado, que está prostrado, que está caído. E mesmo que hoje você se encontre nessa posição, o Senhor é salvação, diz para você, querido. Levanta-te. Ser forte e corajoso. Ninguém poderá resistir você quando você se levantar, porque eu, o Senhor é a salvação, sou contigo. Por onde quer que andares, onde você colocar a planta dos teus pés, me honrando, eu te darei por herança. Onde você colocar suas mãos, você vai prosperar. Onde quer que você me represente, me honre. O Senhor é salvação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não te mandei eu. Existem ministérios parados por causa do medo. Existem pessoas que estão paralisadas por causa do temor. E o medo é um inimigo comum de todo vencedor, querido. O medo é pertinente a todas as pessoas. A diferença é que algumas pessoas sucumbem ao medo e outras pessoas, elas enfrentam os seus medos e vencem. E a Bíblia não está falando de qualquer pessoa. A Bíblia diz que 2 homens apenas voltaram com um discurso de vitória. Quando Moisés enviou 12 homens, um príncipe de cada nação de Israel, de cada tribo, perdão. 10 homens voltaram derrotados no seu coração. Porque assim como imagina a sua alma, assim é. E esses homens viram a terra prometida. Eles viram as promessas do Senhor, que elas eram verdadeiras. Eu quero dizer para você, querido, é o que nos levanta. É o que nos mantém de pé, são as promessas do Senhor. Há dias escuros, há dias tenebrosos, como diz o Senhor, dias maus. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E Josué e Caleb viram a terra prometida. E eles não olharam para a sua força humana. Eles não olharam para a quantidade de homens e mulheres que vieram do Egito. Eles oraram para o Senhor, é a salvação. E no coração deles e na sua boca apareceu uma declaração: o Senhor vai nos entregar tudo aquilo que Ele prometeu. Quem nessa noite tem fé para acreditar na promessa do Senhor? Quem nessa noite crê além da dificuldade? Além do gigante que tinha naquela terra, além das dificuldades daquela multidão de homens poderosos. Não são as tuas dificuldades que vão te derrubar, é o medo que pode te derrubar. E Deus quer restaurar o coração de ambos. Aquele que hoje está caído, prostrado, e aquele que continua crendo. Ele quer colocar uma convicção no seu coração que não é você que vence as batalhas. Ele vence para você. Mas as batalhas que você tem que vencer, Ele não vai lutar por você. A batalha da sua alma, é você quem vence. A batalha na nossa mente, somos nós quem vencemos. Não pense que Josué e Caleb, quando voltaram com o discurso de vitória, eles não foram confrontados pelo medo, queridos. Sabe o sonho que você tem de conquistar algo? Sabe aquela promessa de Deus na sua casa, na sua família? Sabe aquela promessa na sua vida financeira, na faculdade? Aquela promessa sobre os teus filhos? Sabe aquela promessa que Deus queimou no seu coração? As promessas de Deus, querido, não voltam lá atrás. Se Deus falou no teu coração, como nós vamos ver na palavra do Senhor, esse Josué passou por coisas tremendas. Para cumprir vitória na vida desse homem, até o sol e a lua se detiveram. Aquele que está disposto a fazer o impossível para Deus, naturalmente falando,
Deus faz o impossível sobrenaturalmente falando. Como diz o meu irmão aqui, o Wellington, presbítero que falou aqui, aleluia, sobre o Senhor, querido. Ele é o Deus do impossível, amado. Ele é o Deus do sobrenatural. Mesmo, como ele disse, o homem sendo infiel muitas vezes. Aleluia, aquela palavra falou forte no meu coração e fala no coração de cada um de nós. Ele permanece. Josué e Caleb viram essa promessa. Porque quando eles voltaram com o discurso de vitória, aqueles 10 homens contagiaram o coração e contaminaram a alma das pessoas com o pessimismo. Queridos, fique longe de pessoas depressivas. Se você puder ajudar ela sem se contaminar, amém. Mas não deixe ela te contaminar com pessimismo. Não deixe ela te contaminar com não. Não deixe ela te contaminar com não pode, com não consegue, com não dá. O nosso Deus é salvação. A Bíblia diz que por causa dos incrédulos, eles feriram o coração de Deus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E naquela multidão de homens, 2 homens apenas agradaram a Deus com a sua fé. Porque eles não olharam para a dificuldade como se eles tivessem poder de vencê-las. Mas que o Senhor é a salvação e ia vencer por eles. – 40 anos, aquele povo rodeou no deserto e não entrou na terra prometida, porque o covarde ele não toma posse da coisa abençoada, ele não toma posse da promessa dada. Aquele que tem medo, diz Apocalipse, o tímido, o medroso, o covarde, até a salvação. Está lá em Apocalipse. É perigoso a pessoa perder. Além da sua própria segurança, além da sua própria vida, a fé tem que estar acima, querido. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados. Muitos. Mas é uma quantidade muito pequena, pelo número grande dos chamados, que vai entrar na promessa. E a Bíblia diz que enquanto não morreu o último incrédulo, depois de 40 anos, morre Moisés. E eles estão próximos da promessa. E eles choram a morte do líder. E o temor começa a tomar conta daquelas pessoas. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa segurança nas pessoas. É ou não é assim? É o gerente do banco que é meu amigo. O meu chefe. Não, eu não vou ser mandado embora não. Meu chefe comigo é assim, ó. Não, eles precisam de mim na empresa. Coloca confiança no dinheiro, na conta bancária, no seu título, no seu diploma. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor e a salvação. Agora a palavra nos diz uma coisa, não tem um homem com o nome estampado, esse aí é a salvação. É essa aí é que é a salvação. Olha Oséias lá, ó. Olha Oséias, vamos confiar no Oséias. Não. Josué. Quando olharem para ele, quando olhavam para Josué, a fé deles se levantava. Porque eles olhavam para o homem e já eram levados para o sobrenatural. O Senhor é a salvação. Todas as vezes que você estiver atemorizado, triste, acuado, seu coraçãozinho pequenininho, lembre-se da palavra Josué.
Quando o diagnóstico vier, quando o médico te chamar com um olhar triste, quando aquele envelope abrir e vier ali um diagnóstico terrível, quando o supervisor da empresa chamar as pessoas numa salinha, quando o dia mau chegar, Josué, o Senhor é a salvação, querido. E ele diz, no capítulo 1, não te desampararei. Eu estou contigo. Eu te guardo, eu te protejo. Eu coloco você debaixo das minhas águas, das minhas asas. Tu és meu. Tu és a menina dos meus olhos, eu não vou deixar ninguém tocar em você. Eu colho as tuas lágrimas. Eu ouço as tuas orações. Eu sou a tua justiça. O coração daquele povo está muito triste, porque Moisés morreu. Ele era referência. E Josué também está num tempo de luto, de dificuldade, diz a palavra do Senhor. Capítulo 1, veja comigo. Depois da morte de Moisés. Verso 1. O servo do Senhor. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, e disse. O que ele disse, queridos? Olha como Deus é maravilhoso. Eu falo isso porque nós temos vida com Deus e quando a gente tem vida com Deus, a gente sente o Senhor, queridos. Quando a gente lê essa palavra aqui, a gente é muito íntimo disso, porque a gente vive isso. No momento de luto, de tristeza de Josué, é ali que Deus vai levantar ele, querido. Deus está olhando as tuas lágrimas, filho. Sabe, mulher, você mãe, sabe, pai de família, você que tem desafios, Deus está olhando, querido, Ele sabe da tua dificuldade, Ele desce para falar intimamente no teu coração. E olha o que Ele fala para esse jovem que está no momento triste. Aleluia, Deus está falando com você. Levanta-te. Levanta-te. Chega de chorar. Passou o tempo do luto, eu preciso usar você em pé. Se levanta, mano, ô Josué. Se levanta porque agora é com você. Você vai passar o Jordão. Você vai vencer. Você vai lutar as batalhas que eu tenho preparado para você. É com você mesmo que eu estou falando, é você. Não fique empurrando para os outros aquilo que eu quero agir na tua vida. Às vezes você ficou na retaguarda o tempo todo, às vezes você foi o segundo, muitas vezes, e foi um servo fiel. Mas agora, é com você. É você que vai ter que assumir essa responsabilidade. Verso 3. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu vou te entregar. Como eu disse a Moisés, eu sou um Deus fiel. Eu sou um Deus que não deixa cair um tio da minha palavra. Pode ser que o teu marido ainda não se converteu, mas eu te disse, e vai acontecer ainda. Pode ser que o teu filho ainda não veio chorar nos meus pés, mas se eu te falei, vai acontecer. Mesmo que ele tenha que ter barba na cara. Talvez o teu tempo não é o meu tempo. Esses rapazes aqui esperaram 40 anos para passar o Jordão. Por causa da desobediência. Mas não é por causa de um atraso que a minha palavra vai deixar de ser cumprida na tua vida. Eu tinha um plano rápido na tua vida. Mas a desobediência, o pecado, talvez adiaram. Mas eu não desisto dos meus planos com você.
Os meus planos na tua casa, na tua família não vão acabar, não vão morrer, não. Eu até permito você chorar o luto. Eu permito você derramar lágrimas. Mas agora chegou o momento de você se levantar. Deus pede duas coisas para esse rapaz, principalmente. Digam, ser forte e corajoso. Sabe por que o Senhor vem com essas palavras ao coração desse rapaz? Não temas. Porque o coração, a mente dele, estava sendo atacada por Satanás. Satanás sabe as promessas de Deus na sua vida. Ele sabe o potencial de Deus na sua vida. E ele sabe que só você pode parar os sonhos de Deus na sua vida. E ele usa uma arma antiga, mas poderosa, o medo. Medo de casar, medo de sair daquele emprego, medo de assumir uma posição, medo de largar as coisas. Josué estava com medo. Ele sabia o que era ser líder de Israel, queridos. Ele sabia quantas vezes Moisés levou calúnia. Ele sabia muitas vezes quantos infiéis vieram contra ele. Até a própria família. Satanás bombardeou a mente dele. Falou, agora, meu amigo, a bola vai estar na tua mão. As críticas, calúnias, perseguições vão vir contra você agora. Você vai assumir. E o Senhor veio confortar o coração dele, querido. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou contigo. Nem todo mundo consegue vencer, querido, os ataques da mente. Os ataques da mente, eles tiram pessoas da igreja. Os ataques na mente fazem a pessoa ir embora da sua própria casa. Os ataques na mente fazem a pessoa parar de orar. Os ataques na mente fazem a pessoa fazer coisas terríveis. Por isso que a Bíblia diz sobre o capacete da salvação. Por isso que a Bíblia fala sobre o escudo da fé. É para proteger a tua alma, querido, das setas inflamadas do inimigo. Porque elas vêm de encontro com a sua alma. E o Senhor sabia que Josué estava sendo bombardeado na alma. Pessoas que não foram fortes e corajosas. Adão foi fraco. Ele deixou a mulher dele levar ele para o erro. Eva, ela não foi forte, porque ela cobiçou ser igual a Deus. Houve uma tentação, Satanás bombardeou a mente dela, colocando mentiras. Olha só, querido, porque muita gente não pisa na terra prometida, porque vem mentiras na mente dela. Será que foi assim mesmo que Deus falou que vocês vão morrer? Deus não quer que você seja igual a Ele. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Tentou a Eva na sua fraqueza. Ela tinha tudo, queridos. Ela só não tinha o conhecimento do bem e do mal. Cobiçou ser igual a Deus. Foi fraca. Ela não foi forte, porque ela poderia ter dito não para a serpente. Mas ela não foi forte. Outra pessoa que não foi forte, Caim. No momento da ira, da inveja, ele foi um fraco e matou o próprio irmão. Ele foi bombardeado na mente. Que injustiça! Como que pode? Você é uma bênção. Como é que pode só o seu irmão receber glória? Matou o irmão por inveja. Ficou com ódio. Ele não foi forte para suportar aquele momento de pressão. Outro que não foi forte foi Sansão. Um homem que era um juiz de Israel, tinha promessas do Senhor. Era um homem separado.
não podia tocar em morto, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em nada da uva. E não podia tocar em mulher estranha, irmãos. Ele não podia tocar em mulher do mundo. E o cara era tentado só com as mulheres de fora. Ele não queria namorar as meninas da igreja, ele não queria casar com mulher crente. O cara queria sambista, a dançarina de funk. O cara se empolgava e foi lá e Dalila passou a perna nele. Porque ele não foi forte. A fraqueza dele era mulher. Mas isso ia de encontro a ferir o coração do pai. Ele ia quebrar a aliança. Nazireu não podia fazer isso e ele fez tudo que não podia fazer. E não foi forte. Por isso não entrou na bênção do Senhor. Saul não venceu a impaciência. O profeta estava demorando, os inimigos estavam ali, o exército estava pressionando ele, foi sendo pressionado, o líder pressionado é fogo. E tinha que oferecer a oferta ali, o sacrifício. E ele achava que aquilo ali era só um símbolo, ele não entendia. Ele não entendia a profundidade espiritual do sacrifício. Ele achava que aquilo ali era religiosidade. Vamos fazer esse sacrifício logo, vamos para a guerra. Só que ele não podia fazer aquilo, tinha que esperar o profeta. Ele não foi forte. Ele foi impaciente. E quantas vezes nós quebramos a cara por ser impaciente, gente? Compramos a casa errada, o carro errado, namoramos a pessoa errada, casamos com a pessoa errada. Sai da igreja na hora errada, do jeito errado. Faz tanta coisa errada por causa da impaciência, porque você não foi forte para suportar aquele momento de pressão. Pessoas que foram fortes e corajosas e bem-sucedidas. Abraão, quando ele levou o seu único filho para sacrificar. Queridos, ser forte e corajoso é justamente no momento de dificuldade. É no momento de tentação, de pressão, é que Deus vai estar provando se nós vamos ser fortes e corajosos. O Senhor pediu um sacrifício que eu duvido que algum aqui ia dar esse sacrifício para Deus. Quem aqui tem coragem de oferecer o próprio filho em sacrifício aqui? Levanta a mão aí. Duvido. Mas olha a fé desse homem. Ele tinha tanta convicção no Senhor e a salvação, que se o Senhor permitisse que ele ferisse o próprio filho, o Senhor o ressuscitaria. Olha que homem de fé, gente. Aí eu pergunto para você, você acha que Deus pediu para ele agora, e 5 minutos depois ele estava fazendo o sacrifício? O Senhor pediu, ele foi forte. Ele lutou contra a sua alma, ele lutou contra tudo aquilo que vinha na cabeça dele, mas é o seu único. É a sua bênção, é a sua promessa. Será que é Deus mesmo? E vai subir o monte com o filho ali, e olha para o filho, e o filho fala com ele fala com o filho. E eles estão caminhando, eles estão subindo, e eles estão andando. Os servos estão do lado, e chega um momento onde os servos vão ficar para trás. E isso passa muito tempo. Há momentos na nossa vida que Deus exige que nossa força seja maior. Nossa perseverança seja maior. Porque nós só vamos pisar nas promessas de Deus quando nós formos fiéis, fortes e corajosos até o fim. Outro homem forte e corajoso foi Moisés, meu irmão.
Imagine, meu irmão, mais de 2 milhões de pessoas. Atrás, um exército vindo para destruir. E na frente, um mar. Nunca se ouviu falar que o mar abrisse. Nem por milagre. No Jordão, Josué já sabia que Deus já tinha aprontado isso aí lá atrás. Ele lembrou que 40 anos antes, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho. E Deus já tinha trocado o nome de Josué, então o coração dele já estava cheio de fé. O Senhor é salvação. Esse Jordão aqui é fichinha para o Senhor. Ele já abriu o Mar Vermelho lá atrás. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deixa eu ver. Puxa, isso aqui é fichinha. Esse Jordão não é nada perto daquele Mar Vermelho. Agora, e Moisés? Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que nunca fez, irmão. Tem coisa que você nunca ouviu falar que Deus fez, mas por causa da fidelidade, Ele vai fazer. Esse homem está na frente do Mar Vermelho e o Senhor abre o mar. Sabe quando Ele abriu o mar? Quando eles estavam lá, ó, sentindo o vento, a água batendo aqui no pé, meu irmão, esperando o milagre. Não fica sentado, prostrado, esperando o milagre que não vai acontecer, querido. Levanta-te, faz o natural, porque Deus é o Todo-Poderoso, o Deus do impossível que vai fazer o sobrenatural acontecer. Homens que venceram, foram bem-sucedidos, sendo fortes e corajosos. Daniel. Ser forte e corajoso na injustiça. Tem pessoas que por causa de uma injustiça abandonam a Deus. Se revoltam. Daniel era um homem justo, querido. Não fez nada contra ninguém, estava tudo em paz. E ele orava 3 vezes ao dia. Satanás armou uma armadilha para ele na única fraqueza que eles conseguiram achar. Vamos fazer uma lei que se alguém pedir para outro Deus, vai ser morto. Armaram armadilhas para ele. E ele não deixou de orar ao Senhor. E ele entra na cova com os leões. Às vezes, Deus vai te livrar de problemas. Diga glória a Deus. Às vezes, Deus vai te livrar no problema. Talvez você esteja num grande problema. Mas Josué, no capítulo 1, a Bíblia diz que Ele vai estar junto com você. Ele vai estar junto com você, fechando a boca dos leões, querido. E nessa dificuldade Ele vai ser glorificado pela sua força, pela sua coragem. Se Daniel entrasse na cova dos leões chorando, desesperado, por quê? Por que Deus permitiu? Eu não vou mais querer saber de orar para esse Deus. Lá, salva a minha vida. Ele ia perder a vida dele. Porque diz a palavra do Senhor, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á por amor ao Senhor. Mas aquele que perder a sua vida, arriscar a sua vida, por amor ao Senhor, ele vai ganhar a vida eterna, meu querido. Amém, queridos? Daniel, ele colocou o nome do Senhor à frente da sua própria segurança. E ele desce aquela cova confiando no Senhor. E lá no meio do problema, Deus livrou a Daniel, fechando a boca dos leões, querido. 3 outros amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram numa armadilha muito parecida. E foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Todo fogo é ardente, mas aquela lá ardia mais. Porque era um fogo de ódio.
Porque às vezes o fogo da perseguição contra o crente é terrível, querido. O fogo da perseguição é terrível. E mandaram aquecer várias vezes mais aquela fornalha. Até as pessoas que estavam ali, trabalhando ali na boca da fornalha, morreram com o calor daquela fornalha. E se viu de longe, dentro da fornalha, 4 homens, querido. Mas só 3 entraram. Por que tinha 4? Porque o Senhor é um Deus fiel e diz: não te desampararei. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. O Senhor é contigo em todos os momentos, tanto para te livrar de problemas. Muitas vezes você nem sabe, querido. Deus já te livrou de tanta coisa, você nem imagina. Mas às vezes é necessário nós passarmos por problemas. Às vezes é necessário nós passarmos momentos difíceis. E Deus continua conosco. Não se sinta humilhado porque você caiu o seu padrão social, perdeu o carro, teve que entregar o carro, mudou para uma casa menor, o seu aluguel você não está conseguindo pagar, você foi para a casa da sogra. Não se sinta humilhado. Não são os nossos bens materiais que provam que nós servimos a Deus. Não é a nossa condição financeira ou saúde que diz que nós somos fiéis. O Senhor pode muitas vezes estar no meio desse problema, sendo glorificado na sua vida, querido. Mas se você for forte e corajoso. Paulo, apesar das perseguições, jamais ele abandonou o Senhor, querido. E a Bíblia diz em Filipenses 4,13, tudo posso, aleluia, naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Dá um glória a Deus aí. Quem é que fortalece você? Dê um glória a Deus a Ele. É o Senhor que nos fortalece, querido. E Ele só nos fortalece porque nós estamos fracos muitas vezes. Diz a palavra de Deus, diga ao fraco, sou forte. Mas é o fraco que vai dizer que sou forte. É porque ele está em angústia, está num estado terrível. Mas Deus vem confortar e animar o coração dele. O Espírito Santo fala para ele, levanta-te, seja forte e corajoso. Diga, eu sou mais do que vencedor. Diga, em todas essas coisas sou mais do que vencedor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tem um Gol G4, placa KZT 7501. Gol, geração 4, KZT 7501. Acho que o pessoal está pedindo para tirar o carro, tá bom? Amém. Vamos voltar para a palavra de Deus. Abra comigo em 1 Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo a palavra de Deus. Na carta, na epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versos de 7 a 11. Quatro conselhos que o Senhor dá para os seus filhos serem fortes e corajosos. Já dava outra mensagem aqui. Mas Deus quis colar ela aqui, porque Ele quer falar com a gente. Versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre Ele, o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 9. Ao qual
resisti firmes à fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, digam aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja dada a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Amém, queridos. 4 conselhos para o Senhor traz para os seus filhos, para que nós sejamos fortes e corajosos. Capítulo 5, verso 10 diz que o Senhor nos aperfeiçoará. Deus vai aperfeiçoar pessoas que se levantam, que dizem: Senhor, eu não sei, a minha capacidade humana é pouca, mas eu confio em Ti, que a boa obra que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai terminar. Crescimento, querido. Aperfeiçoar é crescimento. Não importa se sabe falar bem, se tem uma boa aparência, se tem dinheiro ou não. Deus não se preocupa com isso. Porque Ele chama aqueles que Ele quer capacitar. Não os que já estão prontos, capacitados. Se nós, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui, cada um de nós, é porque apesar de nós, apesar das nossas debilidades e fraquezas, o Senhor quer nos usar, queridos. Nem que Ele tenha que trocar o teu nome, filho, para fazer você ter fé. Nem que Ele faça como Ele fez com Abraão, que era estéril na sua família, e mudou para Abraão, de Abrão para Abraão, pai de multidões. Nem que Ele tenha que mudar no caráter, aperfeiçoar no caráter da pessoa, como Jacó, que nasceu Jacó enganador, e Deus trocou para Israel, príncipe de Deus. E o Senhor fala com você, moça, e eu vou fechar os meus olhos agora. Você nasceu como Jacó, moça, e você não se orgulhou do seu passado, mas eis que o Senhor troca a sua vida, Ele troca o seu destino, Ele muda o seu viver. É transformação completa na sua vida. Levanta-te, porque o Senhor quer trocar você, o teu nome, o seu caráter de enganador, para a princesa do Senhor. Você já foi muito humilhada na vida, aleluia, mas o Senhor vai te honrar. Muitos olharão para você e vão glorificar o Senhor por causa do teu testemunho e por causa dos teus passos. Anda com Deus, fala a palavra de Deus, vive a palavra de Deus e Ele vai te exaltar. Porque Ele tem prazer na sua vida. Foi por isso que Ele tirou você desse lugar, moça. Foi por isso que Ele trouxe você para colocar você de pé. Como diz a palavra no Salmo, tirou você de um charco de lodo e colocou os teus pés sobre rocha firme. E você hoje está de pé. E você está sobre a rocha que é Jesus. Aleluia. E o Senhor troca o teu nome. Você é princesa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai dar aperfeiçoamento, vai dar crescimento para nós. Muitas vezes você se julga incapaz, próprio Moisés se julgou incapaz. Mas Deus, Ele nos capacita. Ele vai nos dar crescimento. E aquele que crê, diga amém. Outro conselho para nós sermos fortes e corajosos. Ele diz que Ele nos confirmará, queridos. Confirmação fala de identidade. Se você não souber ainda quem é, meu querido, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que ter convicção de quem você é filho de Deus. Você é meu, diz o Senhor.
Ele confirma isso, não é o teu irmão, não é o teu vizinho, tua mãe. Jesus não tinha honra na casa dele, as pessoas não acreditavam nele. Diz a palavra que o profeta na sua própria casa não tem honra. O Senhor fala com você nessa noite: tu és meu, eu estou confirmando o meu chamado na tua vida. Ser forte e corajoso, eu estou te confirmando, tu és meu. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, porque tu és meu. Terceiro, aleluia, ele te fortificará. Fortificar, proteção. Ele é a tua rocha. É isso que significa proteção. A rocha é o elemento natural que o homem pode construir uma casa e está firme. Diz a palavra que aquele que tem a casa sobre a rocha, ele está protegido. Ele te fortificará. Ele é a minha fortaleza. Nos momentos de dificuldade eu não me abalarei, porque Ele é minha fortaleza. Coisas, pessoas, coisas que eu amo podem se perder, mas eu nunca vou deixar de estar protegido, guardado na fé do Senhor, querido. No momento de angústia, Davi corria para Deus. Eu preguei esses dias num acampamento e uma palavra que diz que o tema lá era mais próximo de Deus. E eu fui chamado para pregar sobre mais próximo de Deus. E a palavra que Deus me trouxe naquele dia foi o lugar mais alto e mais próximo que você vai chegar do Senhor é os pés do Senhor. Sabe o momento onde eu me sinto mais forte em Deus? Isso é comigo, não sei com você. É quando eu estou chorando nos pés dele, querido. Quando eu me levanto sabendo que eu estou sobre a rocha. O problema continua lá. A dificuldade vai estar lá no outro dia. Mas eu estou debaixo das asas daquele que me fortifica. Ele me protege, querido. Ele me guarda. Ele te guarda, Ele te protege. Fortificará. Ninguém poderá tocar em você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Amém, queridos? E por último, Ele te fortalecerá. Está se sentindo fraco? Deus te fortalece. Está se sentindo acuado? Deus vai causar uma situação para te fortalecer. Eu me lembro de um jovem que foi ser aprendiz de rei no palácio de Saul. E ele estava por cima da carne seca. O exército reverenciava ele, ele beijava a princesa, dormia na cama da princesa. Era a mulher dele, tá? Sogrão era o rei. Dormia no conforto. Mas Satanás levantou uma perseguição. E o rei começou a perseguir ele, tentou matar ele, ele teve que fugir. Um dia ele estava no palácio, o outro dia ele estava na caverna de Adulão. Perdeu a mulher, perdeu o conforto, perdeu o emprego, perdeu tudo. Foi para uma caverna. Mas Deus, no momento em que ele estava naquela caverna, fortaleceu Davi. Não importa o lugar, se no monte ou no vale, o Senhor é contigo, querido. E a palavra para você vencer essa semana, Deus já trouxe no seu coração. Ser forte e corajoso, meu querido. Queria chamar o grupo de louvor.